Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o item 22 do Exame da Ordem, que trata sobre a remuneração e o salário. É justamente nessa contraprestação paga pelo empregador em virtude do serviço prestado pelo empregado é que nós verificamos, a título de remuneração ou de salário, o elemento da onerosidade da relação de emprego. Lembrando que o artigo 3º da CLT, ele caracteriza como 5 os requisitos da relação de emprego, que são pessoa física, pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade. A onerosidade ela é importante, por exemplo, para diferenciar o trabalho voluntário. O trabalho voluntário ele não tem o elemento da onerosidade. Ele não deixa de ser uma relação de trabalho. No entanto, para os direitos do trabalho, ele não é considerado uma relação de emprego. Vamos iniciar a aula fazendo a diferenciação entre remuneração e salário. O professor Maurício Godinho, ele conceitua como salário o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de trabalho. Contrato esse que tem como objeto a prestação de serviço pelo empregado. O que diferencia o salário da remuneração é que o artigo 457 da CLT, ele traz que compreende-se no conceito da remuneração as verbas relativas ao salário e às gorjetas. O salário, como já vimos, são aquelas parcelas pagas pelo empregador em virtude da prestação de serviço e que elas podem ser pagas tanto em dinheiro como em utilidades. Nós veremos essa dinâmica do pagamento a seguir. Já as gorjetas, elas são valores pagos em dinheiro por terceiros. Eles podem ser pagos espontaneamente por esse terceiro, como um cliente, por exemplo, ou eles podem ser recolhidos pela empresa a título de serviço ou de adicional. Mas esse recolhimento é feito do terceiro. Com isso, não se descaracteriza, o conceito de gorjeta. Além da gorjeta, nós também temos as gueltas, que é uma outra modalidade de pagamento feito por terceiros. Elas são muito comuns no setor de vendas, comércio, por exemplo, em que os fabricantes, como forma de incentivar o vendedor de uma loja a oferecer um produto, eles pagam um determinado valor a cada venda realizada. Em relação às gueltas, se aplicam os dispositivos relativos às gorjetas. A súmula 354 do TST, ela traz que as gorjetas, sejam elas cobradas pela empresa ou pagas espontaneamente pelo cliente, elas integram, junto com o salário, a remuneração do empregado. No entanto, as gorjetas, elas não servem de base de cálculo para o cálculo de algumas verbas, como o aviso prévio, o adicional noturno, as horas extras e o repouso semanal remunerado. Em relação a essas 4 verbas, se utiliza o salário como base de cálculo. Essa súmula ela é muito importante, tanto para o dia a dia do advogado, como também para as provas, porque ela é de suma importância e ela é muito recorrente por conta disso nas provas. Em relação às características do salário, vocês podem verificar que há algumas características semelhantes ao contrato de trabalho, como a comutatividade, o caráter sinalagmático e a duração ou continuidade do salário. Esmiuçando cada uma dessas características, nós vamos começar com o caráter alimentar. Uma vez que o salário é conferido esse caráter alimentar, porque ele objetiva prover o alimento ao trabalhador e também à sua família. Justamente por esse caráter alimentar, o crédito trabalhista na falência, ele possui prioridade em relação aos demais créditos do falido. Em relação à comutatividade, consiste na equivalência simbólica entre o serviço prestado e o valor pago. Já o caráter sinalagmático, ele é muito próximo do conceito de comutatividade, porque as partes, elas se obrigam a prestações recíprocas e antagônicas entre si. Ou seja, o trabalhador, ele tem a obrigação de prestar o serviço
enquanto o empregador ele paga o salário. O caráter forfetário ele, ele deriva do elemento da alteridade, ou do princípio de uso laboral da alteridade. A doutrina diverge se a alteridade, que é aquela assunção dos riscos do empreendimento pelo empregador, ela seria um elemento da relação de emprego ou um princípio de uso laboral. De qualquer forma, devido a esse caráter forfetário do salário, essa remuneração ela será sempre devida quando for executado o trabalho, uma vez que não é do empregado a assunção desses riscos, justamente porque a alteridade ela compete ao empregador. Em relação à duração ou continuidade do salário, é porque o contrato de trabalho ele é de débito permanente ou de trato sucessivo, o que significa que os direitos e as obrigações elas são renovadas a cada período. Ou seja, se for no caso de um trabalhador que recebe um salário mensal, a cada mês de trabalho, nasce para aquele trabalhador o direito de receber o salário pelo serviço prestado. Em relação ao pós-numerário, é que esse direito a receber o salário somente é devido após a prestação do serviço. Em relação à possibilidade da natureza composta do trabalho, do salário, é que o salário ele pode ser pago tanto em dinheiro como em utilidade. Nós veremos a seguir essa natureza composta do salário. E por último, e não menos importante, nós temos a irredutibilidade salarial e a determinação heterônoma. Essas duas características, elas derivam da Constituição. O princípio da irredutibilidade salarial, ele está previsto no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, em que, em regra, o salário do trabalhador ele é irredutível, ele não pode ser reduzido. No entanto, essa regra não é absoluta, porque a própria Constituição ela admite a flexibilização dessa garantia quando autoriza a redução temporária dos salários mediante negociação coletiva. Em relação à determinação heterônoma, nós vimos na aula sobre fontes de trabalho que podem ser consideradas tanto as fontes autônomas quanto heterônomas. As fontes autônomas são aquelas que derivam dos próprios trabalhadores, dos próprios sujeitos da relação de trabalho, enquanto as heterônomas, elas surgem de um terceiro. E nesse caso é do Estado. Quando o Estado ele intervém na relação de trabalho ao fixar um salário mínimo, essa é uma determinação heterônoma. O salário mínimo ele é garantido a todo trabalhador brasileiro, ele é previsto no artigo 7º, inciso 4 da Constituição. Vamos falar agora sobre os tipos de salário. O salário básico, ele pode ser pago simplesmente em dinheiro ou ele pode ser pago em dinheiro e utilidade. Quando ele for pago em dinheiro e utilidade, a parcela relativa ao dinheiro, ela tem que ser de no mínimo 30%, justamente para conferir ao empregado uma autonomia para planejar a sua vida financeira, pessoal e familiar. Em relação a essas utilidades, elas também são chamadas de salário in natura, que corresponde a essa prestação de parcelas relativas à alimentação, à moradia, a vestuários ou outras utilidades em que o empregador ou a empresa, ela, por força do contrato, se obrigue a fornecer habitualmente ao empregado. No entanto, o salário in natura, ele não pode corresponder ao pagamento de bebidas alcoólicas, drogas ou cigarros, justamente porque é nocivo, à saúde do empregado. A súmula 367 do TST, ela traz que a habitação, a energia elétrica e o veículo, quando são fornecidos pelo empregador ao empregado para a realização de um trabalho, elas não possuem natureza salarial. Isso significa que, na hipótese em que uma parcela ela é fornecida como ferramenta, como instrumento para a realização de uma função, ela não será um salário in natura, porque ela não terá uma natureza salarial.
No entanto, se essa mesma parcela ela for fornecida pelo empregador em virtude do serviço prestado como uma forma de remuneração, aí sim se terá a natureza salarial dessa utilidade. Por exemplo, a súmula 367 ela traz que o veículo, o carro, quando ele for indispensável para a realização de um serviço, como por exemplo, para os empregados que trabalhem em empresas de telefonia, de TV a cabo, onde eles têm que fazer essa manutenção a domicílio dos aparelhos, o carro ele pode ser imprescindível para a realização desse serviço. Então, as empresas podem fornecer esse veículo para que o trabalhador fique indo a cada domicílio realizar essa manutenção. Vocês podem verificar que esse carro ele será uma ferramenta, um instrumento para a realização desse trabalho. A hipótese diferente é, por exemplo, se o empregador ele fornece esse carro como uma forma de remuneração pelo trabalho feito, pelo bom trabalho daquele empregado. Nesse caso, esse carro está sendo um luxo, ele está sendo uma forma de um pagamento, de uma contraprestação realizada em virtude do bom serviço prestado. É importante, em relação à questão do veículo, trazer, que a súmula 367 ela fala que ainda que esse veículo ele seja utilizado para atividades particulares, ele não será considerado natureza salarial. Então, se esse empregado que utiliza o veículo para trabalhar, ele eventualmente fique com o carro à noite ou nos finais de semana, ainda que ele utilize para realizar atividades particulares, sair com a sua família, por exemplo, no final de semana, isso não conferirá ao veículo a natureza salarial. O artigo 458, parágrafo 2º, ele também traz outras utilidades que não são consideradas salários, como vestuário, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. A educação em estabelecimentos de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático, o transporte, como já vimos, a assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, que é o plano de saúde, seguros de vida e de acidentes pessoais e a previdência privada. Todas essas parcelas, essas utilidades, elas não são consideradas salário. Além disso, um terceiro tipo de salário é o sobressalário, que corresponde às gratificações, às comissões, os adicionais, junto com o salário básico, eles correspondem ao salário do empregado. Nós veremos os sobressalários dessas parcelas nos próximos slides. Em relação ao salário complessivo, ele é vedado por nosso ordenamento jurídico, que ele corresponde ao pagamento englobado sem que haja uma discriminação das verbas quitadas ao empregado. Ou seja, é o caso, por exemplo, em que se paga R$4.000 ao empregado referente ao salário dele. Não há, nessa hipótese, a discriminação de, por exemplo, R$3.000 é do salário básico, R$500 é para alimentação e R$500 é para o vale transporte. O salário ele tem que ser discriminado. Você não pode pagar um valor único, ainda que seja acima do salário mínimo, em relação a todas as verbas trabalhistas. Quando você paga o salário no contra-cheque, você discrimina cada verba e cada valor correspondente a cada dessas verbas trabalhistas. A súmula 91 do TST, ela traz que anula a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador, ratificando mais uma vez a vedação em relação ao salário complessivo. Desse modo, quando é feito o pagamento
da remuneração do empregado, tem que ser discriminado todas as verbas que ali estão sendo pagas, como as férias, gratificações adicionais, entre outros. Vamos falar agora sobre o sobressalário, especificamente sobre os adicionais. O adicional de horas extras e o adicional noturno, nós já trabalhamos um pouco sobre ele na aula de duração de trabalho. Hoje, vamos especificamente falar sobre o seu valor. Em relação ao adicional de horas extras, o mínimo é de 50% sobre o salário e para os advogados empregados, esse percentual mínimo é de 100%, conforme previsão do Estatuto da Ordem. Essas horas extras elas são limitadas a 2 horas diárias. Na hipótese do pagamento da remuneração desse serviço, a súmula 264 ela traz que a remuneração será composta pelo valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do respectivo adicional. Quando o empregado ele presta essas horas extras de forma habitual, corriqueira, nós estamos diante da situação da súmula 347, que temos as chamadas horas extras habituais. O cálculo do valor dessas horas extras habituais, ele observa o número de horas efetivamente prestadas e a ele se aplica o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Além disso, em relação às horas extras habituais, na hipótese em que o empregado ele preste essas horas por um período superior a um ano, caso após esses 12 meses a sua jornada volte a ser a jornada inicialmente estipulada, sem as horas extras, ele fará jus a uma indenização de 1 mês em relação às horas que foram suprimidas, seja total ou parcialmente, e essa indenização de 1 mês, ela corresponde a cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O adicional noturno, ele é de no mínimo 20% para os trabalhadores urbanos, e os trabalhadores urbanos, eles possuem a hora noturna reduzida, de 52 minutos e 30 segundos. Já o trabalhador rural e o advogado empregado, o adicional mínimo é de 25% e eles não possuem a hora noturna reduzida. Vamos falar agora sobre o adicional de transferência. Ele é devido no valor de, no mínimo, 25% dos salários do empregado, na hipótese em que esse empregado ele é transferido provisoriamente para uma outra localidade. Essa transferência ela tem que ter um caráter provisório. Se ela for uma transferência definitiva, não se aplica o adicional de transferência. Além disso, o fato de se ter um cargo em confiança ou a previsão contratual de uma possível transferência, ela não afasta o adicional de transferência na ordem de 25%. Esse é o entendimento da orientação jurisprudencial 113 do TST. Além disso, quando o empregado ele é transferido por ato unilateral do empregador para um local mais distante da sua residência, sem que ele seja, de fato, transferido de localidade, por exemplo, para uma outra cidade, na hipótese em que a transferência é feita apenas de um local mais distante do que inicialmente era, o empregado ele tem direito ao suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa desse transporte. Esse é o entendimento da súmula 29 do TST. Vamos agora falar sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. O adicional de insalubridade, ele é fixado na ordem de 10%, de 20% ou 40%, de acordo com o grau, de insalubridade. Se for o grau mínimo é de 10%, se for o grau máximo, por exemplo, é de 40%. Ele é calculado sobre o salário mínimo, enquanto o adicional de periculosidade, ele é calculado no percentual de 30% sobre o salário base e não o salário mínimo. Na hipótese em que o empregado labore num ambiente de trabalho insalubre e periculoso, ele não poderá acumular os dois adicionais. Ele terá que optar pelo adicional de insalubridade ou pelo adicional de periculosidade.
São consideradas atividades insalubres aquelas que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Esse é o conceito de insalubridade trazido pelo artigo 189 da CLT. A norma regulamentadora 15, ela traz as situações que são consideradas insalubres, junto com o grau de insalubridade. Com base nessas disposições, você consegue identificar o percentual devido do adicional. Além disso, para efeito do adicional de salubridade, é realizada uma perícia judicial em sede da reclamação trabalhista, mas também tem que se ter tanto a perícia como o enquadramento daquela atividade desempenhada pelo empregado como insalubre. Esse é o entendimento da súmula 460 do STF. A súmula 80 do TST, ela traz que a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores, ela exclui a percepção do adicional de insalubridade. No entanto, para que não seja devido esse adicional, é necessário que seja eliminado toda a insalubridade. O mero fornecimento do aparelho de proteção, ele não exime o pagamento do adicional. Esse é o entendimento também da súmula 289 do TST. A súmula 49, ela já traz que o trabalho executado em condições insalubres, ainda que em caráter intermitente, ele não afasta, por essa circunstância da intermitência, o direito ao adicional de insalubridade. Além disso, enquanto for percebido o adicional de insalubridade, ele integra a remuneração para todos os efeitos legais e, ao menor de 18 anos, é vedado o trabalho insalubre. Nós já trabalhamos também bastante esse artigo 7º, inciso 33 da Constituição. Já as atividades que são consideradas perigosas são aquelas que o artigo 193 da CLT, ele dispõe que são aquelas desempenhadas com inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Também se considera perigoso a atividade de proteção, né, pessoal ou patrimonial, que expõe ao empregador à situação de roubo ou outra espécie de violência física. Além disso, o parágrafo 4º do artigo 193 também considera como perigosa a atividade de trabalhador em motocicleta, se aplicando-se assim a periculosidade para os motoboys. A súmula 39, ela dispõe que os empregados que operam em bomba de gasolina, eles têm direito ao adicional de periculosidade. Esse adicional de periculosidade, ele pago em caráter permanente, ele integra o cálculo de indenização e de horas extras. E para os empregados que estão de sobreaviso, que é aquela situação em que o empregado aguarda em sua casa ser chamado, né? São aqueles plantões em que o empregado dá na sua residência, aguardando ser chamado para o serviço. Nessa hipótese de sobreaviso, não se paga o adicional de insalubridade, de periculosidade, justamente porque o empregado ele não está, né, naquela condição de risco pelo qual faria jus esse adicional. Ele está aguardando o chamamento para o serviço em sua residência. Além disso, a súmula 191 do TST, ela traz que o adicional de periculosidade ele incide apenas sobre o salário básico e não sobre a remuneração total do empregado. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, todavia, ele é calculado sobre a remuneração, mas ele só é aplicável para os empregados contratados nessa categoria após a lei, que ela é de 1985, é a Lei 7.369. A súmula 364 do TST, ela traz que é devido o adicional de periculosidade ao empregado exposto permanentemente ou exposto de forma intermitente ao risco. No entanto, esse adicional ele não é devido
para os casos em que esse contato se dá de forma eventual ou, ainda que se dê de forma habitual, ocorra por um tempo extremamente reduzido. Além disso, ela traz que não é válida a cláusula de negociação coletiva que fixe um adicional de precocidade em percentual inferior ao estabelecido em lei, que é de 30%, ou que fixe esse adicional proporcional ao tempo de exposição ao risco, justamente porque esse adicional ele é uma medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública. A súmula 453 do TST, ela traz que o pagamento do adicional feito por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ou em parcela inferior ao legalmente previsto, ela dispensa a realização da prova pericial exigida pelo artigo 195. O que acontece? O artigo 195 da SLT, ela traz que para que se verifique o adicional de periculosidade ou de insalubridade, é necessária uma perícia feita por um engenheiro ou um médico do trabalho. Nessa hipótese da súmula, em que o empregador ele paga o adicional, ainda que de forma incorreta, mas por mera liberalidade, se torna incontroverso, se tem a presunção de que é incontroversa a existência do trabalho em uma condição perigosa, justamente porque esse pagamento é feito por uma liberalidade. A orientação jurisprudencial 347 e a súmula 212 do TST, ela traz que para as categorias de empregados cabistas, instaladores, reparadores de linhas e aparelhos de empresas de telefonias e para os empregados de postos de revenda de combustível líquido, são devidos o adicional de periculosidade. Vamos falar agora sobre as gratificações e prêmios. As gratificações, elas são acréscimos salariais pagos pelo empregador ao empregado, sem que haja uma imposição legal nesse sentido. Essa definição ela é aplicável para a gratificação por tempo de serviço e pela gratificação por exercício de confiança. Nós vamos ver que a gratificação natalina, chamada de 13º, já é uma imposição legal. Em relação à gratificação por exercício de função de confiança, esse complemento salarial, ele objetiva manifestar um contentamento, uma intenção do empregador em compensar o empregado por esse acréscimo subjetivo de responsabilidade. Ele é previsto no artigo 62 da CLT. Em relação à gratificação natalina, ela é prevista na Lei 4.090 de 62 e é um direito recebido com periodicidade anual, com valor equivalente à remuneração em que o empregado vier a receber em dezembro de cada ano, compreendendo o salário e todos os seus componentes, inclusive salário in natura e em gorjeta, ou seja, o 13º, ele é calculado com base na remuneração integral do empregado. A primeira parcela desse 13º é paga entre fevereiro e novembro e a segunda parcela ela é paga até 20 de dezembro. Além disso, a gratificação por tempo de serviço, ela objetiva recompensar o empregado pela permanência na empresa. Também é uma forma de estimular a sua produtividade com o decorrer do tempo. O pagamento, ele não deriva de uma imposição legal, como eu havia dito, e ele engloba uma determinada quantidade de anos de trabalho. Geralmente é fixado como anuênio, triênio, quinquênio. Além disso, a súmula 203 do TST, ela traz que a gratificação por tempo de serviço, ela integra o salário para todos os efeitos legais. E, por fim, os prêmios, eles são liberalidades também concedidas pelo empregador em formas de bens, serviços ou valor em dinheiro. Ele pode ser concedido a um empregado ou a um grupo de empregados em razão do desempenho superior
ao que ordinariamente seria esperado no exercício de uma atividade. O próprio nome já diz, né? O prêmio ele é previsto no artigo 457, parágrafo 4º da CLT. Vamos falar agora sobre as verbas de natureza não salarial. Algumas verbas, apesar de terem origem no contrato de emprego, elas possuem sua natureza não salarial, ou seja, elas não compõem a remuneração. Uma delas é a ajuda de custo. Ela representa o valor pago pelo empregador ao empregado que realiza despesas indispensáveis à execução do contrato. A ajuda de custo ela visa principalmente ressarcir o empregado no instante em que ele se fixa em um novo território por ordens do empregador. Ela deve ser atribuída em parcela única e ser exclusivamente destinada em decorrência da mudança do local de trabalho. Ela é prevista no parágrafo 2º do artigo 457 da CLT e no artigo 470 da CLT. Além disso, a ajuda de custo ela é limitada a 50% da remuneração e todas as despesas relativas à transferência do empregado de localidade, elas correm por conta do empregador. Já as diárias, elas também são limitadas a 50% e elas têm natureza ressarcitória. Elas visam exclusivamente a cobertura das despesas havidas em virtude do deslocamento do empregado a serviço do empregador. A participação nos lucros ou resultados, também chamados de PLR, ela tem previsão constitucional e na Lei 10.101 de 2020 e ela é garantida por negociação coletiva e ela é um direito do empregado urbano e rural a participar dos lucros ou resultados e ela é desvinculada da remuneração. Quando se tem uma rescisão contratual antecipada, seja no contrato por tempo determinado ou indeterminado, é devido o pagamento dessa parcela do PLR de forma proporcional aos meses trabalhados, uma vez que o empregado ele concorreu, né, para esse resultado positivo da empresa. Por fim, o salário família é uma quantia fixa repassada pelo empregador ao empregado de baixa renda. É necessário que o empregado ele seja de baixa renda e que ele tenha filho ou equiparado menor de 14 anos ou uma pessoa que seja inválida de qualquer idade. Em que pese esse valor seja repassado pelo empregador, ele na verdade é um benefício previdenciário, que ele é adiantado pelo empregador e depois ele é compensado, né, os valores com as contribuições previdenciárias. Além disso, o salário família ele é aplicado é uma garantia constitucional tanto do trabalhador urbano como do trabalhador rural. Encaminhando para a parte final da aula, eu trouxe algumas questões para nós exercitarmos relativas ao tema salário e remuneração. A primeira é do exame da ordem do ano passado, que traz que Edmilson é vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado de uma agência bancária. Letícia é motociclista de entregas de uma empresa de logística. A questão, ela cobra para quais desses empregados seria devido o adicional de periculosidade. Essa questão, à época, ela foi muito debatida, porque ela trouxe um entendimento do TST em relação ao Edmilson, de que o vigia noturno, que não trabalhe armado, a ele não é devido o adicional de periculosidade. É uma questão de grau bem difícil, mas eu trouxe ela justamente para a gente focar que, em relação a Paulo e a Letícia, a questão ela traz os incisos do artigo 193 da CLT. Desse modo, a letra correta é a letra A. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional, enquanto a atividade de Edmilson de vigia, que não é armado, não é considerada perigosa e, por isso, a ele não é devido o adicional. A segunda questão também é do ano passado,
que traz que Reinaldo é empregado da padaria Cruz de Prata Limitada, na qual exerce a função de auxiliar de padeiro, com jornada de segunda a sexta, de meio-dia às 17 horas, e pausa alimentar de 15 minutos. Aproxima-se o final do ano, e Reinaldo aguarda ansiosamente pelo pagamento do 13º salário, pois pretende utilizá-lo para comprar uma televisão. A respeito do 13º, a questão ela cobra o artigo 2º da lei que versa sobre o 13º e traz a dinâmica do pagamento. Como nós já vimos na aula, a primeira parcela ela deve ser paga entre os meses de fevereiro e novembro e a segunda deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Na próxima questão, ela trata que Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Ele recebia um salário fixo de R$ 4.000 mensais. Além disso, recebia comissão de 3% sobre cada seguro de carro, vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitantemente com suas atividades de caixa, computando-se o desempenho para as suas metas e da agência. Os produtos em referência não eram do banco, mas sim da seguradora Múltiplo S.A., empresa do mesmo grupo econômico do empregador de Jorge. Diante disso, observando o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, bem como as disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. Essa questão ela traz muitas informações. Traz informação sobre o salário, sobre a jornada, sobre o grupo econômico. Mas o que a gente precisa atentar em relação a ela é que ela versa sobre as comissões. Eu a trouxe justamente para falar um pouquinho das comissões. O comissionista é aquele empregado que recebe comissões. Ele pode ser o comissionista puro, no qual a sua remuneração ela equivale totalmente às comissões recebidas. Nesse caso, como a remuneração dele dependerá da comissão, é estipulado um valor mínimo mensal, de acordo com o piso da categoria ou com o salário mínimo nacional. Ou também nós temos a opção do comissionista puro, que é comissionista misto, que é o caso do Jorge. Ele recebe um salário e também a comissão, de forma que a sua remuneração é composta pela comissão e pelo salário base. A letra correta é a letra C, que diz que os valores recebidos a título de comissão devem integrar a remuneração de Jorge, consolidando o entendimento da súmula 93 do TST e do parágrafo 1º do artigo 457 da CLT. A próxima questão trata que Solange é comissária de bordo em uma grande empresa de transporte aéreo e ajuizou reclamação trabalhista postulando o adicional de periculosidade, alegando que permanecia em área de risco durante o abastecimento das aeronaves, porque era feito com a tripulação a bordo. Iracema, vizinha de Solange, ela trabalha em uma unidade fabril recebendo adicional de insalubridade, mas, após 5 anos, a sua atividade foi retirada da lista de atividades insalubres, por ato da autoridade competente. Essa questão ela também cobra o entendimento do TST. Em relação a Solange, não é devido o adicional de periculosidade em virtude da súmula 447 do TST. E já no caso da Iracema, que é a vizinha da Solange, o fato da sua atividade ter sido retirada da lista de atividades insalubres é o caso da súmula 248 e, com isso, ela perde o direito ao adicional. Então, tanto a letra correta é a letra A, que fala que Solange não terá direito ao adicional de periculosidade, e a Iracema irá perder o seu direito ao adicional de insalubridade justamente porque a sua atividade desempenhada não é mais considerada pela autoridade competente como insalubre. Na convenção coletiva de determinada categoria, ficou estipulado que o adicional de periculosidade seria pago na razão de 15% sobre o salário base, pois, comprovadamente,
Os trabalhadores permaneciam em situação de risco durante metade da jornada cumprida. Sobre a cláusula em questão, assinale a afirmativa correta. Como nós já vimos, o adicional de periculosidade ele é estipulado no valor de 30% sobre o salário base e ele não pode ser reduzido e nem pode ser proporcional ao tempo da jornada naquela situação, naquela condição de risco, justamente porque é uma norma de ordem pública. Desse modo, a letra correta é a letra A, que traz o entendimento da súmula 364 do TST, de modo que a cláusula não é devida, pois se trata, do adicional de periculosidade, uma norma de ordem pública. Lino trabalha como diagramador na sociedade empresária XYZ Limitada, localizada em um grande centro urbano, e recebe do empregador, além do salário, moradia e plano de assistência odontológica. Essa questão, ela trata sobre o salário in natura, as utilidades que o Lino recebe em relação à moradia e ao plano de assistência odontológica, se elas têm ou não caráter salarial. O artigo 458 da CLT, ele traz que a moradia, a habitação, ela é considerada um salário in natura. No entanto, o inciso 4 do parágrafo 2º desse mesmo artigo, ele traz que o plano odontológico não possui natureza salarial. Desse modo, a letra correta é a letra B, que traz que somente o benefício da habitação será integrado ao salário de Lino. Lívia trabalha em uma empresa de jornalismo, cumprindo jornada de 11 horas da noite às 5 da manhã, recebendo regularmente o adicional noturno. Após 12 meses nessa jornada, o empregador resolveu transferi-la para o horário de 10 às 4 da tarde. Essa questão, ela trata sobre o adicional noturno. Ele é devido para os empregados que laborem a partir das 22 horas na zona urbana e, com isso, eles têm a hora noturna reduzida e também fazem jus ao adicional noturno. Nesse caso, como Lívia ela foi transferida para um horário agora diurno, ela perderá o direito ao adicional noturno, uma vez que não labora mais na condição, mais no horário noturno. Desse modo, a letra correta é a letra C, que ela traz o entendimento da súmula 265 do TST e do artigo 73 da CLT. Maria trabalha como soldadora em uma empresa há 7 anos. Sua jornada contratual deveria ser de segunda a sexta-feira, de 9 às 6 horas, com intervalo de 1 hora para a refeição e aos sábados, das 8 às 12 horas. Nos últimos 3 anos, no entanto, o empregador vem exigindo de Maria a realização de uma hora extra diária, pois realizou um grande negócio de exportação e precisa cumprir rigorosamente os prazos fixados. Findo o contrato de exportação, o empregador determinou que Maria retornasse à sua jornada contratual original. Esse caso, ele traz o que nós já trabalhamos sobre as horas extras habituais. A cada período de 1 ano ou superior a 6 meses, nessa condição de horas extras habituais, o empregado ele recebe o direito a uma indenização correspondente a 1 mês dessas horas supridas. Desse modo, o empregador ele deverá pagar a Maria uma indenização de 1 mês de horas extras por cada ano de horas extras trabalhadas e assim suprimir o pagamento da sobrejornada. Esse é o entendimento da súmula 291 do TST. O Pedro é um empregado rural na fazenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda a sexta, de 9 às 5, com um intervalo de 1 hora para a refeição. Considerando o caso retratado, assinale a afirmativa correta. A hora noturna de Pedro será computada como tendo 60 minutos. Essa é a opção correta, porque o empregado rural ele não possui a hora noturna reduzida. Vocês lembram da tabela que nós trabalhamos na aula de duração do trabalho?
O empregado rural e o advogado empregado, eles possuem um adicional noturno de 25%. Como o adicional noturno é de 25%, eles não possuem a hora noturna reduzida. A hora noturna equivale a 60 minutos. Diferentemente, o trabalhador urbano, que possui o adicional menor de 20%, mas, em compensação, o trabalhador urbano faz jus à hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje. Terminei com vocês, os 22 itens iniciais que são tratados no edital da ordem. Agora, a partir desse momento, se vocês estiverem assistindo às aulas na sequência, a disciplina vai ser ministrada pela professora Jéssica Brito. Eu agradeço desde já pela companhia e pela atenção de vocês. Eu deixo disponível o meu Instagram e o meu contato por e-mail para caso vocês precisem entrar em contato comigo. E é isso. Muito obrigada.